Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planck Talks. Eu sou o professor André Guadalupe, cofundador e diretor aqui do Colégio Planck. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito pertinente para as famílias, que é o protagonismo, como promover a autonomia dos nossos filhos. Aqui somos pais, somos mães, somos responsáveis, somos educadores, e um pilar muito importante nosso é a promoção da autonomia. É como que essas crianças, esses jovens, vivem e viverão a vida de forma autônoma, de forma capaz de tomar suas decisões, capaz de enfrentar seus medos, capazes de tomar as decisões baseadas em experiências que já viveram. É um tema muito recorrente aqui no colégio e a gente acreditou que é muito importante na volta aqui desse segundo semestre de 2023, contextualizando um pouquinho o tempo que nós estamos, falar sobre esse protagonismo e como desenvolver a autonomia. E para isso a gente tem duas convidadas muito especiais. A gente está com a Daniela Rocha, a Dani é orientadora educacional do 6º ano aqui do colégio, e a Sandra Rapassi, que é orientadora educacional do 9º, 1º e 2º, junto com a Anitta. Faz uma dupla aí de orientação para essa fase de transição do fim do ensino fundamental 2 para o ensino médio. Sejam muito bem-vindas, moças. Obrigada, professor. Bom, gente, e para falar desse tema de protagonismo, de autonomia, eu queria começar definindo o conceito de autonomia, Dani. O que é a autonomia que a gente sempre busca nos nossos filhos, nos nossos estudantes? A tão sonhada autonomia que a gente busca, né, professor? É um tema muito importante e que é pauta, assim, de uma longa conversa, né, Sandra? Porque eu gosto de falar, vou começar definindo o que é autonomia, mas eu gosto de dizer também o que não é autonomia, tá, professor? Então, assim, a autonomia é a capacidade que o ser humano tem de gerenciar a sua própria vida, né? Quando a gente fala de autonomia, por exemplo, para o 6º ano, eu estou à frente do 6º ano, e já no início do ano letivo a gente começa ali com o eixo de autogestão, e a gente vai falando um pouquinho sobre isso, de uma forma muito simplista. As crianças perguntam: tia, o que é autonomia? Professora, o que é autonomia? Autonomia é quando a gente faz o que tem que fazer sem ninguém precisar mandar. Né? Ontem a gente conversando sobre isso, a Sandra até complementou muito bem, falou de forma responsável, exatamente, né? E fazendo um paralelo, então, é importante a gente esclarecer também o que não é autonomia, né? Porque é um processo centrado nos nossos adolescentes, nos nossos filhos, nos nossos estudantes, mas é um processo que caminha junto com a responsabilidade. Então, uma pessoa autônoma, ela não pode ser uma pessoa que busca apenas o seu desejo livre e liberto, né? O seu desejo imediato, a sua satisfação imediata, não, porque eu gerencio a minha vida, eu tenho esse poder, eu tenho o poder de escolha. Eu tomo as decisões. Eu tomo as decisões e então se eu estou no centro disso, eu não preciso me envolver com um contexto que aí sim é muito importante e é um pilar para a construção dessa autonomia, de responsabilidade, de entender como a vida é, de saber que existe o outro. Então, Dani, eu posso dizer que a autonomia responsável está intimamente ligada à coletividade. Também, professor. Tá? Há uma noção, uma consciência social, né? De eu entender que o meu fazer implica no fazer do outro, né? De eu entender que entre o plantio e o colher existe um tempo de cuidado, né? Existe um tempo de dedicação. Então, essa autonomia, ela é uma prática que ela é construída no dia a dia da família. A família é um componente importante que está intimamente ligado nessa construção, né? E ela caminha junto com a responsabilidade, né? Pensando na habilidade, na autonomia como aquela habilidade que nós temos de gerir a nossa própria vida, de assumir responsabilidades, de tomar decisões sempre de forma segura, saudável, é o desejável, é o que todos buscamos. Certamente teremos cidadãos mais conscientes, mais atuantes e que se preocupam com o outro. Agora, assim,
É que esse tema é um tema que me fascina. Acho que a gente já abordou de alguma maneira a autonomia e essa responsabilidade individual e coletiva várias vezes aqui no Plank Talks. Agora, isso a gente tem desde que é pequenininho, né? Porque você tem a autonomia do brincar e guardar os brinquedos, que não precisa ser uma coisa que você precisa lembrar. Eu acho que um exemplo que a gente sempre usa é escovar o dente, Sim. o tomar o banho adequado, limpar todas as partes, né? O pendurar a toalha, o botar a roupa na cesta de roupa suja, na cesta de roupa suja. Pequenas atividades que às vezes crianças de 2, 3, 4, 5 anos já dão conta de desenvolverem. Como é que é isso, Dani? Que você falou muito da importância da família, né? É importante, professor, porque assim, a autonomia ela é construída, né? E a cada faixa etária existem responsabilidades que a criança pode assumir, né? Essas responsabilidades também é muito importante porque é um campo, uma possibilidade de diálogo enorme aí, porque a gente alicerça essas responsabilidades a partir dos princípios e valores da família, né? Então, por isso que é uma construção mesmo. Eu não chego num adolescente autônomo aos 15 anos. Antes disso, tem um caminho de consolidação de valores e princípios da família, de pequenas responsabilidades que a gente vai delegando para essa criança e depois para esse adolescente à medida que ele vai crescendo, né? A gente sonha tanto com um estudante autônomo na escola, mas o estudante autônomo na escola não vai ser autônomo em fazer a tarefa dele sozinho, por mais que ele seja instrumentalizado aqui em como acessa a plataforma, em que locais ele busca as informações ou a pesquisa que ele precisa desenvolver, ele não vai ser se ele está acostumado sempre a ter alguém fazendo para ele. Ele vai esperar o pai chegar às 8 para sentar com ele para fazer, né? Então, essa construção, ela precisa também ser desenhada em casa. Um adolescente ele vai ser responsável e autônomo na escola se ele for responsável nas pequenas tarefas diárias, né? Se ele souber tirar o prato dele da mesa depois que ele terminou a refeição dele, se ele levou o cachorrinho para passear no final da tarde, enfim, se ele tem ali os pequenos compromissos dele, que é importante que esses compromissos e esses marcos, né, sejam estabelecidos a cada idade de acordo com a idade, porque a ideia não é ter um pequeno adulto, não é isso, né? Senão os problemas são outros também, mas de acordo com a idade, no que cabe para cada idade, a família ter sempre um caminho de diálogo, estabelecendo metas claras olha, isso eu espero de você, isso você deve fazer. A gente tem quem faça, mas isso é seu, né? E dessa forma a criança vai trazendo essa construção que é de casa, né, Sandra? Para todos os ambientes dela, e inclusive para a escola também. Né? É um processo gradual, é muito importante e é feito a muitas mãos, né? Família, escola precisam trabalhar para desenvolver essa autonomia, mas ela precisa ser gradual. A gente tem que estar atento a que fase do desenvolvimento a criança ou o adolescente se encontra, porque essas responsabilidades precisam estar adequadas ao que ele consegue fazer, né? Eu não posso atribuir uma responsabilidade maior do que aquele jovem ou que aquela criança consegue entregar, porque senão a gente tem impactos, inclusive, na autoconfiança, né, desse jovem. Se a gente coloca um sarrafo muito alto para aquela idade, ele não consegue pular. Precisa ter este cuidado, né? A comunicação tem que ser clara, precisa permitir que os filhos façam escolhas. Não é fácil decidir, mas a gente precisa dar a eles esse treino, oportunidade para que façam escolhas e limitar as escolhas. Porque quando a gente está falando de crianças, eu não posso dar muitas opções para ela. Eu preciso treiná-la a fazer escolhas, mas eu preciso limitar isso a 2 ou 3 opções, porque senão ela vai crescer com dificuldade de fazer escolhas. Porque escolher um implica em abrir mão do outro, implica em consequências, né, mais uma vez aí a responsabilidade sobre as escolhas. Agora, Sandra e Dani, eu vejo, assim, dificilmente a gente conversa com pais e os pais não concordam com isso que vocês estão falando. Pode até existir algum pai que fala assim, não, eu não quero que meu filho faça, eu quero fazer por ele, ou para ele, ou com ele. Sempre tem alguma preposição ali para estar junto. Então eu acho difícil eles não concordarem. Entretanto,
eu tenho visto com muita facilidade em pró de uma carência ou de uma falta de tempo ou de um medo do filho não amar os pais. Eu vejo os pais fazendo muito pelos filhos. Eu vejo os pais... Às vezes eu vejo situações... e eu estava conversando com a Sandra antes aqui da gente gravar, e às vezes a gente tem receio de colocar alguma coisa e algum pai se identificar. Mas eu vou correr esse risco. Às vezes eu vejo os pais chegando aqui na escola e a sua enorme maioria são muito carinhosos com os filhos. Porque às vezes tem um sono, tem alguma coisa que está acontecendo de manhã cedo. Mas eu vejo alguns que insistem ainda em sair do carro, botar a mochila no filho. Sabe, é um excesso de zelo às vezes tirar a mochila do porta-mala ou já organizar, poxa, a entrada da escola tem um trânsito, tem carros esperando, então eu já vou deixar minha mochila mais perto de mim, na hora que parar já é mais fácil, ou já vou deixar minha mochila pronta, que eu vejo que alguns alunos chegam e aí a mãe vai checar se as coisas estão dentro da mochila na porta da escola. Esse excesso de fazer por ele, com o receio talvez de não ser amado. Como é que vocês veem isso como orientadoras, como mães, como educadoras que convivem já há tantos anos com essa questão de falar com os pais, deixa eles fazerem, deixa ele conduzir essa situação. Como é que vocês veem isso? É super importante quando a gente está falando de dar autonomia para os filhos, né? Lembrar que a gente, enquanto mães, enquanto pais, a gente tem uma preocupação muito grande com o bem-estar do filho e a gente, às vezes, tem uma preocupação excessiva. Tá tudo bem, é normal, faz parte do processo, somos assim, mas a gente precisa entender que para que os nossos filhos sejam autônomos, a gente tem que dar o mínimo de autonomia. E para minimizar esses impactos, uma comunicação clara, um diálogo honesto, franco, pode minimizar bastante, né, o ruído. É importante que o seu filho saiba que você confia nele, que você acredita que ele é capaz, que você consegue apoiá-lo, porque delegar ou atribuir autonomia não é deixá-lo fazer sozinho. É estar ali para aqueles momentos... Autonomia não é solidão, né? Isso. Para aqueles momentos em que as situações fogem do planejado. Opa, meu filho, eu estou aqui. Né? Vamos lá. Olha, você tem algumas opções. Vamos ver, né? É conduzir, é orientar, é ensinar. Então, a gente, enquanto pais, mães e educadores, a gente tem uma preocupação grande com esse processo, né? De medo, medo, são alguns medos bem latentes, e aí eu vou dividir um pouco o meu medo, né, como mãe, em relação a atribuir autonomia ao meu filho. É medo, às vezes, do fracasso e do erro, de lidar com a frustração do filho, né, quando, às vezes, é atribuir uma expectativa, às vezes o pai e a mãe têm uma expectativa muito maior de autonomia que foge à realidade, às vezes o filho está num outro momento. E aí, quando eu percebo isso, existe a frustração. Que mais, Dani, que a gente poderia colocar aqui? Então, dentro disso que você está falando, Sandro, o que eu percebo, né? É importante a gente diferenciar também que autonomia não é a mesma coisa que acompanhamento, né? E também não é o oposto, na verdade, caminha junto. Perfeito. Né? Porque, às vezes, os pais tendem a ir para os extremos. Não, graças a Deus, agora a escola falou que meu filho tem que ser autônomo. Eu não preciso mais acompanhar. Filho, se agora vira é com lá, você. é com você, né? Esse é um risco, porque a gente está dando liberdade demais para quem nunca teve essa experiência na vida, né? Então, assim, a criança vai buscar recursos internos para lidar com aquela situação nova. E ela não tem esses recursos porque ela nunca viveu, ela nunca precisou construir algo a partir do seu próprio esforço, né? Assim, alcançar algo a partir do seu próprio esforço sozinha, né? Então, isso é uma realidade muito nova para ela. E ela precisa ter referência disso para poder buscar ferramentas para lidar com as situações. Então, a gente precisa estar por trás desse processo. O pai precisa acompanhar.
É uma jornada construída e o papel do pai e da mãe neste acompanhamento é fundamental. Tá. Agora, do outro lado, tem a questão da superproteção. São duas coisas aí, eu acho que acontecem. A questão da superproteção, do medo de frustrar, como é que eu vou lidar com meu filho quando ele errar, quando eu falhar, com a consequência. Nossa, Dani, mas aí eu vou ter que entrar com uma consequência também? Eu vou ser o mal da história, né? E consequência não é castigo, são coisas diferentes e a gente tem que ensinar isso para os nossos filhos, que toda a nossa ação tem um resultado depois e a gente tem que aprender a lidar. Eu acho que por onde eu costumo, eu uso para mim, na minha vida, por onde que eu costumo balizar aí essa questão do até onde eu posso deixar com ele, né? No caso da minha filha, por exemplo. Eu sempre penso na consequência. Ela vai ter condição de lidar com a consequência disso? Ela já tem condição de lidar com a consequência disso. Então eu posso deixar ela resolver. Não, ela não tem condição de lidar com a consequência disso. Então eu não posso deixar na mão dela sozinha. Engraçado, Dani, eu penso muito assim também. Né? O tamanho do... Eu não penso tão bonito feito que você falou, mas eu penso o tamanho do estrago. Se o estrago for algo que ela der conta de arrumar, tudo bem. Dela. Isso. Se o estrago vai ser maior, deixa eu interferir um pouco antes aqui para ajudar nesse processo. Exatamente. Não é que a gente vai fazer por ele, mas a gente vai limitar as opções. Você pode escolher como você estuda, o horário que você estuda, o método, a maneira que você vai estudar. Mas você não vai escolher entre estudar ou não. Isso não, não é negociável, Hoje de manhã cedo aconteceu com a minha caçula, né, a Maitê. Ela no carro falou assim, pai... sexta-feira ela tem uma atividade à tarde na escola, que é a aula de basquete. E ela adora basquete. E numa sexta-feira vai ter o aniversário de uma amiga, e a amiga convidou, e é justo na hora do basquete. Ela falou assim, pai, eu quero ir muito no aniversário, mas eu não queria faltar na aula de basquete. Mas eu acho que entre as duas coisas, como o basquete tem toda semana, e o aniversário da minha amiga, o que você acha de eu faltar no basquete e ir no aniversário? Eu falei, filha, o basquete é importante pra você e é uma aula. Qual que é o seu desejo? Não, eu acho que eu vou faltar a aula de basquete e vou no aniversário porque eu vou prestigiar minha amiga e vai ser legal, que vai ter todo mundo lá, vai ser divertido. Eu vou optar. Falei, tudo bem. E o que falta você fazer nesse círculo aí? Eu preciso avisar o professor que eu vou faltar. Perfeito. Pra ele não saber na hora que eu vou fazer chamada. Falei, então você procura o professor antes e avisa o motivo da sua falta, que eu tenho certeza que ele vai entender. Mas então acho que às vezes é essa colaboração. É uma decisão que eu acho que cabe a ela. Não é a questão de vou estudar ou não vou estudar. Sim. Se ela optasse por um ou por outro, pra mim tava tudo bem. E eu só lembrei a ela que ela precisa ser uma pessoa responsável. Teve uma prestação de contas ali, e vai falar né? com o professor antes e fala assim, professor, tal dia eu não vou vir que eu vou na festa de aniversário de uma amiga. Tudo bem? O senhor... Não é nem pedir, mas é avisá-lo pelo respeito ao professor, pelo adulto que vai sentir falta. Pra ninguém falar, nossa, cadê a Maitê? Será que ela vem? Será que ela não vem? Vamos começar o treino? Será que ela atrasou um pouquinho? Então acho que é ensinar esse tipo de situação pra eles, que você vai fazendo um jovem. Na próxima vez ela vai saber tomar decisão e vai poder ser respeitosa com a parte que ela declinou. Exatamente. Acho que isso é muito importante. E aí, só para complementar esse outro lado que eu falei, né, que aí eu acho que são 2 pontos. Um é esse que a gente acabou de citar, mas um outro ponto que nós conversamos muito ontem também, né, Sandra? Exige da família uma energia muito grande, né? Essa construção. Não é simples, porque ela não dá certo na primeira vez, né? São muitas tentativas, muitas experiências. É importante que a criança, o jovem, ela tenha oportunidade de fazer escolhas, de errar dentro daquilo que ele pode assumir a consequência, como a gente já falou. Mas... muitas vezes, por falta de tempo, porque eu não acho que nós, educadores ou famílias, adultos responsáveis pela criança, de maneira nenhuma, um dos nossos sonhos é entregar os nossos filhos autônomos para o mundo. Então, a gente não é mal intencionado nisso. Mas, muitas vezes, tem aquele não que a família dá, que eu, como mãe, muitas vezes dou também, que é um não que a gente dá por comodismo. Porque, às vezes, é mais fácil a gente proibir do que a gente ensinar a lidar com a liberdade. Porque eu não estou com aquele tempo, eu não estou com aquela energia, eu não estou em condições de dar a atenção
que eu preciso. Aquela decisão vai demandar. vai demandar. Então, e a gente faz isso como pais e mães. Eu faço isso muitas vezes como mães também. Eu falo, seria uma boa oportunidade de sim, mas agora não vai dar. Vai ser não. E eu vejo, Dani, quando você falou isso, uma vez conversando com alguns pais aqui numa reunião de pais, e o tema virou arrumar a cama. E uma mãe falou assim, eu não tenho paciência. Na hora que eu vejo que vai arrumando mal, eu falo, deixa que eu faço. Então, às vezes, não é nem o não. É o deixa que eu faço, que eu não tenho paciência pra ensinar ou tempo pra que você demore 15 minutos. Aí a mãe falou assim, ela vai arrumando devagar, quase que de propósito. E vai, alisa o lençol, aí pega o travesseiro. Fala assim, vai, dá licença, deixa que eu faço. E em 2 minutos tá pronto? Bora, vambora. E depois que alguém fez, vai ser de propósito mesmo, tá, professor? Da próxima vez vai ser de propósito. Quando você falou do não, eu lembrei desse caso, essa mãe me falando do arrumar a cama. É importante respeitar o ritmo de cada um. Então, quando eu delego uma atividade, uma tarefa, eu, como adulta, eu tenho uma expectativa de que essa tarefa seja realizada ali com o mínimo de perfeição. E é importante, quando eu estou ensinando autonomia para as crianças, para os adolescentes, é que eu não faça tanta pressão em relação à forma, que eu não monitore, não cobre a forma como vai ser feita. O importante é a tarefa ser realizada. O modo faz parte do aprendizado. Cada um lida à sua maneira, né? Então, e sobretudo, evitar as críticas, que são pontos que complicam bastante aí e interferem diretamente na confiança da relação entre pais e filhos, que é o ponto principal para o desenvolvimento da autonomia. Sandra, você falou um ponto que acho que é crucial nesse nosso bate-papo, que é o respeitar a forma. Isso tem muito a ver, quando a gente fala de autonomia, de protagonismo, a gente está falando da educação das crianças. Mas a gente pode trazer um paralelo para o mundo corporativo, né, para o mundo de trabalho. A gente, como liderança, como responsável por um departamento, a gente tem que buscar a autonomia do nosso time. Então, se a gente traz uma pessoa nova para o time e faz por ele, eu falo assim, nossa, você não sabe fazer ainda, deixa que eu faço. E você vai centralizando. É mais ou menos a mãe centralizar as tarefas que já poderiam ser dos filhos. Sim. É mais ou menos um líder ou um chefe que faz as tarefas pelo subordinado porque o subordinado ainda não sabe fazer, ele está aprendendo. E aí ele não tem paciência ou faz um microgerenciamento e depois faz a crítica. Quer dizer, é um pouco parecido, né? Bem parecido. Eu me lembrei agora de um fato que quando meu filho Davi, que hoje está no 3º ano, né? Ele estava aprendendo a amarrar o cadarço. Tá. E sempre a nossa agenda apertadinha, o horário, tudo cronometrado. E ele queria amarrar o tênis para ir para a escola às 6h45 da manhã, a escola às 7h10, e vamos lá. Aí eu falei, gente, não dá. Eu quero que ele aprenda a amarrar o cadarço do tênis, mas eu vou simplificar. E eu comprei tênis de velcro para ele. Porque aí essa briga eu não tinha, né? Tá. Vamos lá, porque eu precisava respeitar um ritmo que era dele. Entretanto, a minha agenda, a falta de tempo e todos os meus compromissos não era possível naquele momento. Então a gente deixava para amarrar o cadarço aos finais de semana, onde a gente tinha um pouco mais de tempo. Mas eu acho que isso aí, Sandra, é porque você é uma mulher sábia. Porque é escolher as brigas. É escolher as reais necessidades. Então, às vezes, o cadarço, naquele momento, era mais um ponto de desgaste do que um ponto de crescimento, de aprendizagem. Então, naquele momento, isso aqui está resolvido. Vamos escolher outra. Então, acho que isso tem muito a ver também com o saber ceder nos momentos corretos. Muito alinhado com o que a Dani falou. Qual é o estrago que esse meu ceder faz? O mínimo. Vamos ceder, então aqui está resolvido. Né? Não precisamos ficar nesse conflito diário quase do cadarço e a gente sempre atrasando, imagino eu. Mas eu acho que o desafio maior é esse equilíbrio, né, gente? É equilibrar, porque a gente percebe a autonomia, eu como professor, né? O que eu vejo muito sobre os nossos alunos? A autonomia está em organizar, às vezes, a mochila para trazer para a escola, com o material da aula. É enxergar um pouquinho, não é enxergar daqui a 5 anos, é enxergar o horizonte da semana. Isso. O que eu vou ter na sexta-feira? Mas na quinta é um dia que eu tenho atividades à tarde, que eu tenho meu esporte, o dia que eu faço meu inglês, é o dia que eu vou no psicólogo, sei lá. Então na quinta eu já não vou ter tempo. Então eu vou ter que antecipar alguma coisa para fazer segunda ou terça ou quarta,
dado que a quinta eu não vou ter tempo, porque sexta eu tenho uma atividade. Então, organizar a mochila, é manter os materiais e as listas organizadas, é poder antecipar um pouco o cenário, e é o resolver pequenos problemas dentro da escola, ele por si só. Sim. E não que ele não tenha que compartilhar com os pais o problema, não que o pai não possa tomar ciência, mas muitas vezes o pai toma por ele a decisão de mandar um e-mail. Às vezes a gente tem um aluno de primeira série do médio, né, Sandra? Sim. Um aluno já com 15, 16 anos, 14, 15, que às vezes o pai manda um aplicativo, um e-mail dizendo assim, dá uma checadinha na questão 4 da prova de matemática que eu acho que o professor revisou errado. E o aluno tá todo dia aqui O com aluno o está todo professor, dia aqui. né? Como que o aluno não se sente confortável ou capaz de achar, professor, acho que o senhor corrigiu errado aqui a questão 4, o que aconteceu? E às vezes o pai faz por ele. Isso tem um medo do aluno não fazer? É o pai que quer resolver isso logo? Você acha que o pai toma essa atitude por quê, Sandra? Superproteção. Superproteção, né? Superproteção. A criança que cresce num ambiente superprotegida, é importante que os pais estejam atentos a isso. Ela vai se tornar um adulto que não tem essa capacidade, um adulto que não é independente, não é autônomo, né? E isso impacta na vida, fortemente na vida pessoal, na vida profissional, impacta inclusive nos relacionamentos. É coisa que a gente não para pensar, mas a pessoa que não tem uma autonomia bem desenvolvida, ela tem relacionamentos prejudicados. Uma criança super protegida, uma criança mimada, é um sinônimo, Sandra? Não necessariamente. Nem sempre, professor. Nem sempre. Nem sempre. Qual que é a diferença? Explica pra mim. A superproteção é este excesso de zelo e de cuidado, como o senhor colocou, de querer fazer por ele, tudo tem que estar certo, tudo tem que estar redondinho, né? E nesse aspecto a gente priva a criança ou o jovem De correr atrás. de se movimentar, de tomar decisões, de aprender a se comunicar, que é uma habilidade Fazer também escolhas, né? importante, de fazer escolhas, De ter iniciativa, de ter iniciativa, né? de resolver problemas. Isso é a superproteção. Isso, a superproteção, ela tem impactos nessa área. Ela acaba tolhindo o aluno, né? Corta ele, poda. E não é o estudante. Ele tolhe o futuro A adulto. pessoa. É. E o mimado é o quê? E o mimado é aquela criança que sempre todo mundo cedeu a todas as suas vontades. Tá. E necessariamente não está ligado a uma preocupação. A uma preocupação com o bem-estar, uma questão de risco, de saúde. É caprichos, é cedido a cada Entendi. capricho. Então, o mimado, assim, tudo que ele quer acontece. Sim. O superprotetor, o superprotegido nem sempre é o que ele quer, mas é o pai fazendo por ele. Sim. Entendi. É uma boa diferença. Agora, eu acho que essa questão da superproteção não tem a ver com... Porque, assim, a gente tem trazido uma profissional para falar recorrentemente aqui no colégio, e ela já gravou aqui com a gente, a doutora Thelma, e ela fala muito da neurociência, como que o cérebro vai se estruturando, vai se formando, baseado em experiências. Sim. Então, assim, se eu não tenho uma experiência de como resolver um determinado problema, dificilmente eu vou saber resolver aquele problema. Isso não tem a ver também com pais mais jovens que foram super protegidos e que hoje, naturalmente, tratam os filhos da mesma forma como foram tratados, ou não? Vocês não enxergam necessariamente assim? Eu acho que é uma soma de fatores, professor. Eu acho que tem a questão da gente realmente não querer expor os nossos filhos às frustrações. Eu acho que hoje o fator tempo molda muito o modo de ser de uma sociedade, né? Então, como a gente falou que exige uma energia muito grande, o investimento do nosso tempo e de todas as nossas habilidades aí que envolvem a formação de um filho, um indivíduo autônomo. Então, muitas vezes, oportunizar todas essas experiências, estar disponível para acolher quando não dá certo, ou estar atento para orientar, prevendo ali que algo não vai terminar bem, não é uma disponibilidade que a gente tem hoje em dia todo o tempo. Isso é muito difícil de equilibrar hoje em dia, acho que é o maior desafio, né?
Então, eu acho que é uma soma de fatores. Obviamente, se eu venho de um histórico muito protegido, eu tendo a repetir aquilo, Perfeito. né? Mas às vezes a gente tem pais muito conscientes, assim, do que querem para os filhos e do caminho a fazer, mas que realmente às vezes falta recursos para tornar isso prático no dia a dia, visto a dinâmica mesmo, né? De como a vida se faz hoje. Eu acho que... E aí os pais trazem consigo uma expectativa, né? Sim. Só que a expectativa do pai é porque ele já tem uma visão pronta e acabada do que é um ser autônomo. E aquela criança ainda está em desenvolvimento. Então, a autonomia que os pais desejam e que às vezes eles até não enxergam nos filhos, mas muitas vezes para aquela idade, para aquela faixa etária, ele tem. Né? Então, muitas vezes, nos atendimentos, nas conversas que a gente tem, a gente precisa lembrar, falar, olha, mas nós estamos falando de uma criança de 6º ano, do ensino fundamental, uma criança que está ingressando agora no ensino médio. Que está em outro estágio maturacional. Exatamente. Que é adulto, a gente precisa estar muito atento a isso. Exatamente, porque o pai está com aquela expectativa da autonomia, né, do adulto pronto e acabado ali, o adulto que eu vou entregar para a sociedade, que é a meta maior, mas existem pequenos estágios que são graduais e conquistados no dia a dia que a gente precisa validar, né? E aí eu acho que vocês tocaram em pontos muito importantes, porque se existe essa consciência, se muitas vezes não tem a consciência da adequação do que eu dou conta de fazer em determinada faixa etária. Porque eu acho que uma criança que chega no 6º ano, com seus 11 anos, ela tem capacidade de um monte de coisas e tem algumas limitações ainda que não é dela. E um jovem que está na 3ª série, o auge dos seus 17, também é muito jovem, também ainda tem muitas coisas a ser formada. E a gente ouve aí a adolescência, o córtex sendo maturado lá aos 24, 25, 26 anos de idade, quando neurologicamente a gente fala que acabou a adolescência, né? Que ele já tem total consciência de causa e efeito, né? Que até então, não. Que dicas práticas que vocês podem trazer para os pais? E aí eu vou dividir aqui, a Dani talvez trazer dicas para os pais do segmento que ela atua e a Sandra com os adolescentes. Perfeito. Mas que dicas práticas a gente pode trazer para um pai que está nos assistindo? Assim, essas recomendações eu faço a você para trabalhar, para desenvolver a autonomia do seu filho. Tá bem. Bom, primeiro de tudo, eu acho que são etapas, né? Então, assim, se eu tô falando de desenvolver autonomia, eu acho que o diálogo franco e aberto da família com as crianças é muito importante, no sentido, a criança, ela precisa. A autonomia é um passo importante para a liberdade e para a responsabilidade. Então, ela precisa ter claro quais são os valores daquela família, os princípios. Filha, filho, isso pra gente é inegociável, isso pra gente é importante que você faça. Então, esse é um ponto que é importante. Depois disso, organizar, né? A gente precisa organizar a vida dessa criança. Ninguém cresce de forma autônoma sem saber o que é que tem que ser feito. Sim. Então, a gente precisa ter um planejamento, a gente precisa ensinar essa criança a se planejar. Organizar, como o senhor falou, ter a visão ali da semana. Então, filho, o que é seu? Disso tudo que está aqui, isso daqui é a sua responsabilidade. Até aqui eu consigo fazer com você, eu te ajudo, mas isso daqui é com você, né? E aí a gente monta um planner, a gente deixa isso visível. No começo eu posso ir preenchendo com você as obrigações da semana. Depois disso você já aprendeu como preencheu, por exemplo, e você vai começar a fazer e eu vou supervisionar, vou ver se você fez. Depois disso eu só vou querer ver o resultado final, depois que eu vi que você já caminhou nisso, eu só vou pedir a atividade pronta para olhar. Então, assim, a gente vai soltando aos poucos à medida que aquela criança vai respondendo, né? Então, é organizar e estabelecer metas. Aí depois a gente está acompanhando e supervisionando sempre. Não existe, enquanto a criança é criança, a gente simplesmente deixar, né? Depois dessas etapas, eu acho que é o caminho da parceria, da validação. Essa criança, ela vai errar, com certeza, e nós adultos precisamos estar preparados para o erro,
A possibilidade do erro. Daniela, né? Às vezes eu ouço, mas ele não fez, não tinha essa possibilidade, ele não pode ter essa opção. Eu falo, mas essa opção sempre existe. Existe, ele pode não fazer. E é o aprendizado mais eficaz que existe. Perfeito. A gente aprende muito mais com os nossos erros. Perfeito, exatamente. Então, Eu li recentemente que a gente não pode ter medo do erro, mas tem que ter medo de não aprender com eles. com ele. Fazer Né? de novo aí é complicado, né? Então aí essa parceria no sentido da validação, do encorajamento, é uma oportunidade também de estreitar os laços familiares, sabe? No sentido do, olha filho, você errou, tudo bem, mas eu tô aqui com você, a gente vai consertar isso junto, da gente se mostrar humano pro nosso filho também. Mas você sabe, Dani, eu tô aqui provocando hoje aqui, né? Eu vejo nos casais jovens, e a idade já chegou para mim, então eu posso me classificar como os casais jovens, que muitas vezes eles não dialogam sobre os valores da família. Isso é fundamental. Então, às vezes eu vejo o pai e a mãe são pessoas íntegras, corretas, super do bem, mas eles não fizeram um acordo de como vamos criar nosso filho. Parece que a coisa vai meio na inércia. A gente casou, teve o filho, e parece que existe uma discordância entre a visão do pai e a visão da mãe sobre os valores que precisam ser trabalhados com aquela criança. Você percebe isso também, Tânia? Ou às vezes até não é nem uma questão de discordância, mas me parece que assim é algo que caiu no senso comum, mas que não é conversado sobre. Pronto, E aqui, exatamente. não é? Eu me expressei mal, é exatamente isso. E a criança Exatamente nunca isso. ouviu falar disso. Pronto. A gente percebe isso, por exemplo, né, no segundo semestre a gente começa a falar um pouquinho de projeto de vida, É a sonhos. internalização do senso comum, né? Exatamente. É exatamente isso. E aí a gente começa a falar de valores. E a primeira relação que as crianças fazem quando a gente começa a falar de valores é de valor material. É muito difícil, assim, a gente faz esse caminho, mas assim, levar isso para o que é imaterial para a criança é um caminho que, na maioria das vezes, eles não trazem pronto. Perfeito. Tá? Então, E daí a importância de uma instituição, de uma escola que trabalhe esses isso, pontos. Né? exatamente. Isso é fundamental. Exatamente, que esses pontos, os valores da escola, eles têm que ir ao encontro dos valores da família e vice-versa, né? Família e escola precisam comungar dos mesmos valores. Eu acho que isso é importante porque isso fortalece a formação do ser humano, né? A gente se apoia e se fortalece nisso, né? Para a formação de um ser humano melhor. Isso é sem dúvida muito importante. Agora, antes de ir para a Sandra dar as dicas dela, tem um outro ponto que você colocou, eu acho que foi a Sandra ou você no início, Dani, que é o exagero do elogio. Existe às vezes a crítica muito afiada, mas também exige o exagero do elogio. eu percebo, assim, ele faz uma coisa pela primeira vez, nossa, foi maravilhoso. Ou ele faz alguma atividade que não tá, e é tudo lindo. Então é como se tudo tivesse... É como se fosse fácil a recompensa. É como se eu ainda não faço bem, mas eu já recebo o elogio como se tivesse perfeito. Não é não elogiar, mas é calibrar o elogio diante daquilo que ele deu conta de fazer. Porque senão ele não tem mais o que receber de afago, de elogio, de merecimento, de mérito. Porque ele já recebeu, tá perfeito da primeira vez que fez, mais ou menos. Nossa, depois para superar isso fica muito difícil. Então calibrar um pouco esses elogios também, acho que são muito importantes. Esse equilíbrio é para os dois lados, né? Assim, tanto em termos de elogio, quanto em termos de críticas, né? A gente precisa dosar muito bem isso, porque ambos em excesso Você percebe trazem que o pai erra mais consequências. aonde, Sandra? Elogiar muito ou criticar muito? Eu percebo que sempre nos casais existe uma dinâmica, né? Aquele que é o mais firme, Mais crítico? que cobra, que é mais crítico. E tem a outra figura que é o bonzinho, que tudo pode, que sabe o policial acolher. bom, o policial ruim. E tá tudo bem, desde que esteja combinado, né, em quem vai fazer que parte, tá tudo certo. E é assim mesmo, um bate, o outro assopra. Tem que existir esse equilíbrio sempre, né? Mas eu acho que... E às vezes até com alternância de papéis, né? Sim. Senão fica Senão sempre fica do outro lado. desgastante pro mesmo. Exato. E Sandra, dicas para um jovem um pouco mais
ele já viveu ou não essa fase da Dani, dos seus 11, 12 anos, então já teve essa discussão, esse alinhamento de valores e de alguma maneira já se organizou isso para que ele tenha construído, ele já deu o suporte, ele já desenvolveu a parceria, só que o aluno ainda não internalizou isso. Então ele chegou lá nos seus 15, 16 anos ainda um pouquinho bagunçado. Sim. Como é que a gente faz isso com vamos ele? lá. Tudo que a Dani trouxe é válido também para um adolescente, para um jovem, para um quase adulto, né? Perfeito. Tudo é válido, a gente está falando de autonomia como um processo mais amplo. Mas se eu pudesse destacar, pensando em adolescentes, né? O que eu traria para os pais? Bom, seus filhos estão te observando. Você é modelo, né? Esteja atento. As suas atitudes dizem muito e eles aprendem primeiro pelo modelo. Eles precisam de modelo para que eles possam tomar decisões, né? Então, esteja atento. Você é, sim, uma referência para ele, assim como nós, professores, também somos modelos de atuação e de como gerir o mundo, as emoções, os conflitos, os relacionamentos. Então, o primeiro ponto seria esse. Segundo, é assim, você precisa delegar tarefas e você precisa atribuir espaço para as escolhas. Desde que o seu filho faça algumas escolhas, ele precisa exercitar. E, a partir disso, valorize as boas escolhas que seu filho faz. É importante, ele precisa cada vez ganhar mais confiança e ele não vai saber se você não der um feedback. Não, filho, olha, tá tudo bem, você pode decidir, vá por esse caminho, eu confio, a nossa relação está baseada no diálogo, na franqueza e na confiança. A autonomia está muito amarrada, indexada à autoestima, né, Sônia? Sim, muito. Por isso essa importância do feedback, dizer, tá indo bem, é por aí mesmo. Isso. Porque ele vai se sentir mais capaz. Cada vez mais confiantes e pronto para assumir a independência da própria vida. Tá. Então esse é um outro ponto importante. Que mais? Assim, quem tem filhos adolescentes tem uma preocupação muito grande de saber o que o filho está fazendo. Claro, o nosso filho, os nossos jovens hoje, de uma maneira geral, estão expostos, né, a muitos riscos. E aí, como é que eu calibro isso? É importante, sim, você dar espaço, respeitar a privacidade do seu filho, mas esteja atento, monitore as atividades, os relacionamentos, se faça presente, coloque próximo, mas não invada. Nessa fase da vida é muito importante que eles tenham um espaço só deles. E é um espaço para troca, às vezes com os amigos, às vezes é a placa na porta do quarto, né, que não entre sem bater, e uma série de coisas que para eles é importante, muito mais por uma questão de construção da identidade mesmo. Exato. Tô delimitando o meu território. Exato. Mais ou menos isso. De maneira figurada, obviamente, mas isso é importante. Isso. E outro ponto, assim, para mim tá muito próximo isso, um pouco antes da gente começar aqui, eu ainda brinquei e perguntei pro professor André, né? Tá pronto para deixar seu filho ir? Né? Então, assim, deixar ir não é manter distância, se afastar. É dar espaço para que ele viva as próprias experiências, para que ele explore o mundo e todas as possibilidades. Acho que agora, aproveitando a deixa, né, Sandra, que você me fez a pergunta, eu acho que uma das decisões difíceis que os pais têm que ter é no processo de autonomia do jovem na escolha da carreira. Né? Eu acho que essa é uma decisão enorme. Eu costumo dizer que é a primeira decisão da vida adulta dele. Sim. Então, eu vou fazer... A gente já falou muito sobre isso aqui no Plank Talks, é uma recorrência aqui no colégio, mas o aluno opta por fazer uma determinada carreira. Vou fazer engenharia, por exemplo. E quais foram a lógica que ele adotou para escolher a engenharia? O que ele gosta de fazer? Qual vai ser... Como ele se vê trabalhando? Qual Sim. é o tipo de emprego ou de atividade que ele vai buscar fazer quando for adulto? O que vai dar prazer para ele? O que vai ajudá-lo a pagar as contas, que os boletos um dia chegam? Sim. Então, tem esse processo da escolha e tem o processo da escolha do local. Acho que eu estou vivendo isso hoje como pai, que é perceber no meu filho a escolha da carreira e aí
todas que ele sinalizou até hoje, eu percebo como pai, no meu olhar, que é uma escolha que faz sentido com o que eu vejo que ele gosta e ele tem habilidade. Sim. E agora tem a escolha do aonde eu faço, né? E então acho que o papel da família é falar assim, olha, filho, a gente tem esse orçamento que tem que ser respeitado, Sim. porque não dá para ser mais que isso. A gente enxerga essas opções, então eu tento dar a ele possibilidades e condições de contorno. Isso aqui é o que a gente consegue bancar, isso que a gente acredita que vai dar certo, mas a escolha é dele. Mas isso é difícil de fazer, Sandra? Difícil de fazer, mas é muito importante, porque é trazer para ele o exercício da escolha. E a gente não está falando de uma escolha qualquer. Sim. A gente está falando de uma escolha que tem impacto diretamente no seu desenvolvimento, no seu aprendizado e, quiçá, no seu estilo de vida, né? Então, é muito importante que eles façam parte desse processo, porque faz parte do crescimento da autonomia, de ser protagonista, de assumir as rédeas da própria vida. E aí eu acho que entra de novo o papel da escola, porque eu vejo o Renan, e aqui a gente, para às vezes não usar outros alunos de exemplo, a gente acaba usando os nossos próprios filhos. Sim. Então eu peço perdão a eles por essa superexposição. Mas eu acho que um papel importante da escola é que ele confie em diferentes pessoas. Então eu vejo que aqui o Renan, ele me ouve, ele ouve a mãe, ele ouve a família, Sim. mas ele também te ouve, ele ouve a Márcia, ele Sim. ouve a Nicole, agora a Júlia, que é orientadora da 3ª série. Então ele confia que algumas pessoas vão poder aconselhá-lo. Então ele senta para conversar, fala assim, olha, eu pensei nisso, o que você acha? E aí uma pessoa externa, que é diferente do pai e a mãe que estão ali o dia todo, vão dar conselhos. E aí essa pessoa, ser uma pessoa equilibrada e uma pessoa capaz de dar conselhos corretos, isso é muito importante, porque daí ele vai tomar a decisão baseada numa série de pontos de vista que ele foi colhendo, De modelos que ele confia. de modelos que ele confia. isso é Então, importante. não é raro o Renan chegar pra mim e falar assim, hoje eu tive uma conversa com a Márcia e ela me fez uma provocação e ela me perguntou tal coisa. E eu fiquei pensando, eu acho que é isso mesmo. Ou, nossa, hoje eu conversei com a Júlia, ou, nossa, encontrei com a Ju no corredor e a Ju perguntou como é que eu tava e eu fiz uma pergunta pra ela. Então, ter e construindo essa colcha, É uma rede, fazer né? um bom patchwork ali de uma rede de sugestões, eu acho que faz com que esse jovem tome decisões mais acertadas. Porque os conselhos nesse momento, então tem ouvir os amigos que vão dar sugestões, palpites, os professores, então ele tem talvez 15 professores, mas tem 3, 4, 5 que ele confia mais. E que no intervalo ele chama, professor, tô pensando em fazer isso, o que você acha? E aí o professor fala assim, poxa, Renan, isso é bacana, já pensou nisso aqui? Tal universidade também é legal, Sim. dá uma olhadinha na internet, pesquisa isso. Eu vi um projeto lá que eu achei que é a sua cara. E isso vai trazendo muitos elementos para ele. Então acho que também uma dica importante para o pai é estimule a curiosidade do seu filho e a capacidade de interagir com outras pessoas. Sim. Porque se a gente faz por ele, você falou uma coisa muito importante, a gente acaba não permitindo que ele converse, que ele crie relações com as pessoas. Sim. E essas relações nessa fase são absolutamente importantes. Certamente, professor. Bem, e a gente falou um pouquinho da importância, falamos um pouquinho talvez dos medos dos pais, da questão da autonomia, falamos das dicas. Agora, eu queria deixar claro aqui para quem está nos ouvindo, quais são os riscos que nós assumimos quando a gente não permite que o jovem tenha autonomia? Qual é o principal perigo disso? Ter um adulto inseguro, né? Eu acho que ter um adulto inseguro ou ainda um adulto que não sabe lidar com as frustrações, eu acho que hoje em dia e a gente vive num cenário em que as pessoas cada vez mais têm dificuldades de lidar com as frustrações, ou que esse cenário ele é evitado ao máximo, né? Eu acho que isso é o grande desafio e o grande risco, né? Até num âmbito mesmo de saúde emocional e mental, né? Porque se eu não sei lidar com perdas, se eu não sei lidar com prejuízos, né? Se eu não sei lidar em algum momento com alguma não aceitação,
e eu sei que tudo isso faz parte da vida e ninguém está imune a passar por isso, certamente todos nós, em vários momentos da vida, a gente vai passar, e se a gente não é treinado a isso, e quanto antes melhor, trazendo aí de novo a questão de toda a formação da doutora Thelma, né? Existe até um limite em que a gente consegue construir isso, depois algumas janelas, né? Tem algumas janelas. Então, quanto antes eu começo isso, perfeito para minha formação. Mas se eu não sou experimentado dessa forma na vida, eu tenho uma pessoa em que socioemocionalmente não está madura. Sim. Né? E isso vai trazer sérios problemas, tanto para a pessoa, para o indivíduo em si, para o ser humano, tanto numa questão dele não saber se colocar socialmente, nas relações sociais, né? No mercado de trabalho, nas questões afetivas, porque isso é inerente à vida, né, professor? Esse processo é inerente à vida. Na vida profissional, às vezes a gente esbarra, né, com pessoas que têm dificuldade de tomar decisões, que não sabem lidar com conflito, né, com estresse, com ansiedade, com pressão, com frustração. É muito comum a gente encontrar. Outro risco, né, é que a gente crie, os filhos se tornem pessoas ansiosas e estressadas, né? Quando eu não administro bem a autonomia. Porque ele não é capaz de gerir as situações, de lidar com os conflitos e com as perdas, e isso gera estresse, ansiedade. Uma criança que a vida toda tomou decisões amparadas, sempre com a figura de alguém responsável, como é que na vida adulta ela se vira nesse mundo? Ela não se sente capaz, não se sente apta a tomar qualquer decisão, por menor que seja. Perfeito. E aí a gente tem, sim, estresse, ansiedade, como a Dani colocou, problemas relacionados à saúde mental. Você acha que um adolescente do ensino médio que tem ansiedade pode também ter sido provocado por ter sido um pré-adolescente sem autonomia? Muito provavelmente, se a gente for investigar bem a fundo, a maioria está relacionada com essa falta de independência. Então a gente trouxe aqui um problema enorme, porque o primeiro Plank Talks que nós fizemos da primeira temporada foi sobre o socioemocional, né? A importância da habilidade, do desenvolvimento socioemocional, de todas essas soft skills, né, que hoje estão colocadas para o desenvolvimento do aluno. E não só a criatividade, não só saber trabalhar em grupo, não só competências que vão ser executivas, mas competências que vão torná-lo uma pessoa tranquila, né? É capaz de fazer as coisas. E aí você me traz um elemento que eu acho que é muito importante, Sandra, que talvez um adolescente ansioso, um adolescente que pode desenvolver uma série de problemas psicossomáticos, provavelmente, como você está me dizendo, foi um pré-adolescente ou uma criança muito protegida que não aprendeu a tomar decisões. Ou que não teve oportunidades, né? A autonomia é uma construção a muitas mãos, com muitos cenários, e às vezes a situação, que é aquela história de vida, o caminhar, né, desse jovem, desse adolescente, ele foi tolhido. Perfeito. Né? Hoje a gente está iniciando o segundo semestre e a gente percebeu uma série de jovens que fizeram summers, né? Para quem não sabe, os summers são às vezes cursos que acontecem no Brasil ou fora do Brasil, mas que o aluno vivencia a experiência da universidade ao longo de 1, 2, 3 semanas, dentro de um curso que ele quer conhecer, dentro de uma universidade que ele quer conhecer. E esses jovens voltam desses summers muito mais maduros, principalmente quando eles vão morar num alojamento, quando ele sai um pouquinho de casa. Que muitas vezes os pais acham que ele não vai dar conta de administrar o dia a dia, e ele surpreende. Quando ele é colocado numa situação de agora eu preciso me virar, ele se vira de uma forma ou de outra, e ele volta. A gente percebe ele andando no corredor, esse aluno... seguro, empoderado. Parece que tá com o peito mais cheio. Ele fala assim, deixa comigo, que eu dou conta das coisas. Acabei de viver uma semana fora da minha casa e deu tudo certo. E eu voltei inteiro, e eu voltei bem. O que não quer dizer que a experiência sejam só flores. Perfeito. Né? Às vezes nos primeiros dias... nos primeiros dias, na primeira semana, ou quem sabe um pouco mais,
tem uma série de desafios e talvez ele se sinta desconfortável, falar que escolha que eu fiz, se eu tivesse a oportunidade de ir embora, eu iria, né? Exato. Mas e aí ele vai aprendendo a lidar, e aí tem aí uma fase muito bacana do desenvolvimento, que é a habilidade da resiliência, né? Ele vai aprendendo ali, ele é testado no ferro, como ferro Sim. no fogo, e ele dá conta, ele cresce, ele amadurece, e ele se sente capaz, volta, assim como o senhor colocou, muito mais seguro para tomar decisões, para enfrentar os desafios. Recentemente eu fui numa médica e ela é formada numa universidade no interior de São Paulo. E ela é paulistana, é da capital. E ela viveu um summer nessa universidade enquanto no colégio. E depois que ela foi estudar lá, ela só deu conta de administrar a saudade, de administrar a falta... Porque ela, de alguma maneira, viveu um períodozinho lá que gerou elementos que lhe deram força para se manter. Né? Então, assim, Sim. essa construção do eu dou conta, eu lido com essa saudade, eu vou lidar com essa tristeza, porque eu acho que o que eles voltam empoderados não é só deu certo, eu passei pelos perrengues que eu passei e eu tô aqui. E isso me fez mais forte. Sim. Né? A gente cresce um pouco na dor, de certa forma. Sim. Né? E geralmente, professor, eles dão conta de mais coisas do que os pais acham que eles dão. Ah, isso eu não tenho dúvida, Dani. Isso eu não Né? tenho dúvida. É parecido, a gente teve um Plank Talks que a gente falou sobre nutrição, e aí muitas vezes eles se alimentam melhor fora de casa do que em casa. Na casa de um amigo ele come todos os legumes, Faz todas as bonitinho. saladas, faz bonitinho. E em casa, isso eu não quero, porque tem a opção do não querer. Na casa do amigo, ou por falta de opção, ou por vergonha, não, tá ótimo, gosto, como, e come tudo. Eu né? lido com as crianças nessa transição do Fundamental 1 para o Fundamental 2, né? E é muito comum nessa fase, com mudança de escola, novo ciclo, os pais terem muito medo. A pergunta que mais chega é: será que meu filho vai dar conta? Perfeito, será que Dani. ele vai saber fazer? Será que ele vai conseguir acompanhar? E o primeiro caminho é a gente ir orientando e instrumentalizando as crianças nessa nova cultura. Elas precisam entender onde elas estão pisando e ter todas as ferramentas para conseguir caminhar. Isso se dá de uma maneira muito tranquila, muito natural com as crianças, né? Claro que as crianças que já têm todo esse repertório que a gente falou antes. Tiram mais de letra. Sim, e alguns a gente está construindo do zero ali. E tudo bem, é um caminho a ser construído também. E ainda estamos em tempo. Mas o que é muito legal, por exemplo, nessa fase já que nós estamos, início de segundo semestre, as crianças já se apropriaram, né? De todo o ambiente da escola, de toda a cultura da escola, dos processos. Elas já passaram por um ciclo todo, então sabem como funciona. E o que acontece muitas vezes agora é o inverso, né? Às vezes o pai na correria ali deixou de ler algum comunicado da escola, acabou deixando passar alguma coisa, acontece. E aí o pai fala, nossa, ou liga, ou fala com o filho, ou vem aqui, Dani, deixei passar, não vi, tinha um comunicado. E a gente fala, olha, fica tranquilo, seu filho já resolveu, né? Você tá vendo agora, mas ele tava aqui, ele foi orientado, ele fez, ele não deixou de fazer, tá tudo certo. E o pai se surpreende, né? Se surpreende, né? Então é muito comum também a gente ter os retornos de Dani, eu nunca vi, eu não preciso mais pegar no pé dele para ele fazer tarefa. Eu chego em casa e já tá feito, ou ele levanta antes de todo mundo e já vai se arrumar para ir para a escola. Antes era uma guerra para tirar da cama. Então ele vai se apropriando desse espaço, ele vai tendo a orientação, o acompanhamento e vai aprendendo todos os caminhos, entendendo as ferramentas, e ele é muito mais capaz e pode muito mais coisas do que os pais, por medo às vezes, né? Eles surpreendem os pais. Mas eu acho que a gente vive o mesmo sentimento em duas personas diferentes. Uma é o aluno que quando ele dá conta ele se sente capaz. Sim. E o outro é o pai que quando vê que o filho dá conta de coisas que ele não imaginava. E aí é um duplo orgulho, porque o jovem fica orgulhoso e o pai fica mais orgulhoso ainda. Falei, nossa, parece que deu certo. Ele fez, e ele foi, e ele resolveu, e ele deu conta. E aí é uma sensação muito positiva. E eu acho que esse é um papel muito importante da escola, Dani. Eu acho que no colégio, aqui no Planck, a gente não deixa nenhum aluno passar desapercebido, seja do 6º ano, seja do 9º, 1º, 2º ou 3ª série.
E a gente vai ajudar a desenvolver essa autonomia, independente se ele está no sexto ou na terceira série. Alguns alunos demoram mais, cada um é um. Sim. Alguns demoram mais, tem famílias que precisam de mais ajuda, tem famílias que já são super autônomas e a gente só complementa. Mas eu acho que isso tem a ver muito com o clima da escola. Quando a gente eu ouço de pais que o aluno acorda sozinho ou acorda um pouco antes e já arruma as coisas e na hora de vir para a escola ele é o primeiro a estar no carro, eu acho que tem a ver com gostar da escola. Não é só a questão da autonomia. Eu tenho essas atividades para fazer de manhã cedo. Eu não faço obrigado, né? Eu não faço porque são as minhas obrigações. Eu faço porque eu quero ir para a escola. Legal. Eu faço porque eu quero estar lá. Porque lá é um lugar onde eu tô vendo que eu tô crescendo. Isso. E todos gostam de crescer, né? E procuram essa validação. Isso. Né? Então é importante, assim, eu acho que em toda fase da vida, todo mundo procura validação, mas a criança em especial, né, que ainda vê os pais como super-heróis, porque na adolescência isso vai mudando um pouquinho, mas a criança, ela busca a validação. É quase do que pai. na apresentação musical, ela se apresenta, mas ela quer ver onde está o pai, né? Pra ver o olhar de validação do pai daquele momento. Exatamente. E é o reconhecimento de pequenas metas, como eu falei, porque voltando um pouquinho assim, às vezes o pai tá com o olhar naquele filho autônomo pronto, mas não, às vezes para aquela idade aquilo já foi uma conquista, aquele pequeno fazer, aquele pequeno ato foi uma conquista e precisa ser validado. Isso encoraja, traz autoestima, autoconfiança para ele, vira um motor, né, para ele continuar. E aí traz o gostar do ambiente. Exatamente. Porque se é um ambiente que valida, se é um ambiente que permite a oportunidade de crescimento, de errar num ambiente seguro, de ter uma rede de proteção e de estar ali num ambiente onde ele se arrisca. Isso. E o arriscar não quer dizer que ele vai acertar, mas ele está arriscando. Que ele vai ouvir só sim, ele pode ouvir não também, ok. E aí ele vai administrando e vai percebendo, poxa, é um lugar que eu gosto de estar. Eu tô aprendendo e eu tô melhorando como pessoa. Que ficou evidente na pandemia, né? O quanto a escola, não só pelo lado cognitivo, acadêmico, né, cultural, mas por essa validação social. Exatamente. Por esse convívio. Acho que é onde a escola mais fez falta na pandemia e que já estamos vivendo aí um ano e pouquinho já fora ou já mais fora, de retorno, que é essa reconstrução dessas validações sociais. Perfeito. É isso que eu acho que deixou os nossos jovens mais desamparados. Porque eles ficavam ali dentro de casa, tudo pela internet, tudo pelo celular, tudo pelo computador, com pouco contato, e eles precisam dessas validações. Eles precisam testar. Esse meu comportamento vai ser aceito ou não? Isso não. Isso é e isso vai desenvolvendo a autonomia. Pegando o gancho aí da escola, né, no desenvolvimento da autonomia como um ambiente acolhedor, um ambiente seguro, onde ele tem espaço para testar, para experimentar, para errar, né? Pegando esse gancho da escola, eu trabalho com os segundos anos, projetos de vida, e a gente fez um percurso com eles desde o início do ano de pensar um pouquinho sobre o futuro, mas qual é o futuro mais próximo para um estudante do segundo ano? É a escolha da carreira. Da carreira, faculdade. Então, vamos trabalhar um pouquinho essa escolha da carreira, vamos escolher critérios, vamos exercitar fazer boas escolhas exigem critério, e a gente foi fazendo um trabalho com eles, e depois disso, até a Carol que está aqui, né, acompanhando, nasceu um compilado de uns textos, né, a respeito de como fazer escolhas, pensando um pouquinho no futuro mais próximo, que é a carreira. E vivendo esse processo com eles e sentindo, né, a transformação de era uma ideia muito pequena, pode ser, pode não ser, opa, agora é um pouquinho real, o que eu levo em conta, né? E vivendo isso com eles, alguns estudantes têm muito claro o que eles querem, né? Eu quero isso para a minha vida, alguns, por exemplo, é só medicina, não quero mais nada, ou só engenharia, e a gente vai trabalhando com eles, olha, é muito bacana que você tenha um sonho, uma meta, mas vamos pensar num plano B? A gente precisa ter um plano B. O plano B é o nosso seguro de vida. Se não der certo, para onde eu vou, né? E vou trabalhando com eles essas questões. E um dos estudantes levou isso para a mãe. Olha, eu quero isso para minha carreira, não me vejo fazendo outra coisa, não consigo pensar no plano B. E a Sandra está cobrando um plano B. Um plano B.
E aí a mãe me ligou e falou: Sandra, olha, eu acho ótimo. Eu tô ligando para dizer que ele confia. Então pode dar uma opção de um plano B, porque ele tá seguro, ele precisa abrir a mente e pensar fora da caixa. Então veja aí com seus professores, vê quem pode dar essa confiança no trabalho da escola que a família tem e a gente faz em parceria. Isso traz ganhos, né? Porque o plano B, às vezes, não é só a carreira, né? Pode ser a universidade. Sim. O aonde fazer. Que o aluno, às vezes, ele sonha com a carreira, a universidade, a especialização e o cargo que ele vai ter daqui a 15 Quase anos. uma loteria. E o nosso papel... Só faltou combinar com o zagueiro, né? Que tudo vai dar certo. Não é? E o nosso papel é dizer para eles, tá, mas e aí? Ok? Vamos... Você abre mão do quê? Porque a gente precisa abrir esse leque. Do que você abre mão? De morar numa grande cidade? Então vamos ampliar, né? Porque tem que estar aberto às possibilidades. E acompanhar esse processo, esse crescimento é muito gratificante. Mas é importante que os pais sejam parceiros nessa construção. E acho que a gente já está caminhando aqui para o final do nosso tempo, mas eu não podia deixar de citar, porque esse é o primeiro episódio que a gente grava depois do nosso encontro de alumni. E eu até me emociono. Foi muito bonito ver os nossos alunos que se formaram em 2017, 18, 19, 20, 21, 22, como eles estão autônomos na universidade. Claro que eu não tenho os detalhes, mas eles vinham e falaram assim: nossa, André, tô no 4º ano de publicidade, eu tô fazendo marketing, eu tô fazendo administração, ou engenharia, ou medicina. Eram vários cursos, várias cidades, várias universidades, particulares, públicas. Mas, no fundo, nada disso me interessava muito. O que eu gostava era de ver o brilho nos olhos e o quanto ele voltava maduro. O quanto ele tá pensando, não. E às vezes você parava para conversar, eles estavam discutindo o mercado de trabalho, estavam discutindo economia, estavam discutindo política. E eu falei, gente, era uma molecada até pouco tempo atrás que só falava bobagem e agora tá se formando e vai fazer uma pós-graduação em tal lugar e depois quer vir aqui na escola mostrar um projeto que ela desenvolveu. E eu falei assim, nossa, chega uma hora, teve uma hora até que você falou, né, Dani? Tudo vale a pena. Porque a gente percebe que em algum momento a chavinha vira. E que esses jovens que tiveram uma boa base, eles vão usar essas ferramentas que a gente proporcionou para eles. A ferramenta tá lá, mesmo que ele não use aquela caixinha hoje. Mas tá ali para ele. E chega uma hora que ele fala assim, opa, deixa eu abrir aqui, deixa eu pegar essas ferramentas que me deram e eu vou construir. Eu fiquei muito emocionado de ver como os nossos alumnos estão progredindo. Como eles estão felizes. Então nós recebemos mais de quase 160 ex-alunos aqui numa noite. E a gente fez um jantar e a gente conversou. E eu fiquei muito grato por ver o nível de papo deles. Né? Eu acredito muito nisso, sabe, professor? Em algum momento essa chavinha vira. Essa maturação alcança ali, atinge o que tinha para atingir. Acho que é um momento quase que mágico, né, Sandra? Sabe o que deu vontade, Dani? Eu não vou fazer não, mas deu vontade de fazer um encontro de pais de alunos. Para os pais poderem falar assim, lembra aqueles medos que eu tinha, aquelas inseguranças que eu tinha, aquelas ações que eu tomei? Hoje valeu a pena, porque olha como é que esses meninos estão indo bem, estão caminhando, estão progredindo e deram certo. E é bacana, professor, porque encoraja quem hoje, de repente, está vivendo um momento mais difícil, mais delicado. Exato. Né? Porque nem tudo são flores e algumas histórias são mais difíceis, mais trabalhosas, vão exigir mais. O pai e a mãe ficam consumidos, né? Fala, poxa, parece que não tô acertando em nada, que não dá certo. E eu insisto muito nessa fala, não desista. Toda sementinha boa que você está semeando ali no coração do seu filho, no momento certo, ele vai florescer. Eu vou citar uma aluna, a Heloísa. A Heloísa se formou com a gente talvez em 18, 19, e está se formando em geografia agora na USP, e vai fazer um mestrado aqui no INPE. E ela falou assim, olha, eu vou vir aqui pedir emprego, vou trabalhar como professora de geografia na escola. Eu falei, nossa, vou ter muito gosto que legal, de te receber. Vai ser uma delícia ter você aqui trabalhando com a gente em geografia. E era uma moça que tinha um monte de dúvidas, de medos, ela não gostava muito de estudar. Ela falou assim, nossa, hoje eu leio tanto, hoje eu me debruço em cima das coisas, estou adorando, estou feliz. E parecia uma moça, é a mesma pessoa, mas era uma criança e agora voltou uma mulher.
né? Uma moça que está formando, que vai fazer o mestrado. Já sabe o que quer. Que sabe o que quer, que está feliz, que tem um monte de projetos, de sonhos. Isso é lindo de ver. E que tem carinho pela gente, né? Por isso que a gente é muito feliz na profissão que a gente tem. Isso, é verdade. Porque eles têm uma certa gratidão, né? Olha só, lembrei deles, fiquei emocionado. É muito legal. Gente, um comentário final para os pais que estão nos assistindo sobre autonomia? Vamos lá. Pais, o processo de desenvolvimento da autonomia é um processo construído gradativamente ao longo dos anos e requer muita compreensão, muita paciência e flexibilidade. Então, se eu pudesse deixar para vocês uma dica, seria essa: sejam flexíveis e no final tudo vai dar certo e a gente vai conseguir que eles sejam adultos, independentes, autônomos e bem-sucedidos, não em termos financeiros, mas bem-sucedidos como pessoas bem resolvidas e saudáveis. Acho que eu incluiria nas suas palavras resilientes. Acho que Sim. resiliência é uma palavra importante para os pais, para eles não desistirem. Porque não é fácil. Não. A gente faz de novo, faz mais uma vez, faz pela quinhentésima vez e vai fazendo. Dani? Enquanto a gente está no processo, né, é doloroso, né? Mas é importante a gente persistir. Eu acho que a beleza de tudo isso tá na humildade da gente de se reconhecer errante, se perceber que errou e que pode se corrigir, né? Na oportunidade do diálogo e da aproximação da família, de se mostrar humano, de falar, olha, foi difícil para você, mas foi difícil para mim também. De repente, trazer as próprias experiências, né? Acho que é importante, um recado final para a gente fechar, o filho, a criança, ela tem o pai e a mãe como super-herói, né? E às vezes, para ele, alcançar aquela métrica é muito difícil, ele se cobra muito também, porque olha quem é meu pai e minha mãe, eu os admiro tanto, eu tenho que dar conta, eu tenho que corresponder à altura. E às vezes a gente dividir com os nossos filhos as nossas experiências, os nossos medos, os nossos fracassos. A nossa humanidade. A nossa humanidade, né? Então, eu acho que esse processo é um processo também para a gente se aproximar, para a gente se reconhecer humano e até mesmo um caminho de perdão e que vale a pena, né? É difícil, a gente precisa de muita persistência, de muita paciência, mas com certeza até mesmo as relações familiares, elas saem muito mais fortalecidas depois que a gente atravessa esses processos, né? Tudo que a gente semeia com amor floresce. Acho que é mais um episódio do Plank Talks que na minha cabeça fica uma palavra muito forte, que é diálogo honesto. Que é conversar. Exatamente. Acho que não pode ter assunto que uma família não possa trazer para um debate na mesa com uma boa escuta, com uma boa palavra, às vezes com a ajuda de algum profissional, mas sempre dialogando. Eu acho que essa é a palavra-chave para a gente construir jovens protagonistas com autonomia e bem-sucedidos. Né? Bom, gente, chegamos ao fim de mais um Plank Talks. Eu agradeço muito, Sandra, Dani, Obrigada, por estarem aqui. O tempo de vocês é tão caro, tão escasso. Obrigado por terem parado um pouquinho para participar com a gente. É um prazer. Para você que está nos ouvindo, deixa aqui seu comentário, compartilha com alguém que você acha que pode ajudar, que alguma dica, alguma coisa que a gente conversou aqui traz valor. Então compartilha esse link. Deixa o seu comentário, deixa alguma sugestão de próximo tema que você queira. E lembrando que toda semana tem um episódio novo do Plank Talk, sempre com tema de educação. Então, gente, muito obrigado. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter assistido com a gente ou nos ouvido. E é um prazer. E na semana que vem tem mais um episódio do Plank Talks aqui direto dos estúdios da Rádio Plank. Obrigado, pessoal.